senhora Tatiana Costa Correia, apresentada a nós, e também um áudio apresentado e veiculado também no site Agora é Sério. O intuito é que nós possamos evidenciar o fato ocorrido, esclarecermos, apresentarmos uma resposta para a população, e nisso o senhor muito poderá nos ajudar. Eu gostaria que, para iniciar, o senhor nos dissesse o cargo que o senhor ocupa hoje junto à Prefeitura Municipal, desde quando e qual a função que o senhor exerce. Boa tarde, vereador. Estou trabalhando na Prefeitura desde agosto de 2013. Entrei como diretor de higiene e saúde e mês de janeiro assumi interinamente a secretaria. E até então estou como secretário interino de higiene e saúde. Quais são os serviços desempenhados pela OCIP na Unidade Mista de Saúde Henrique Bocolini? Quais são os serviços desempenhados pela OCIP na Unidade Mista de Saúde Henrique Bocolini? A OCIP, ela presta serviço na parte médica, com a assistência na parte de enfermagem também. O serviço que ela presta é os profissionais contratados por ela também. Justamente, ela contrata o profissional para executar o serviço, é subcontratado. O senhor tem conhecimento do termo de compromisso e do projeto desenvolvido pela OCIP nesse gerenciamento? Desculpe, o senhor poderia repetir a resposta? Não. O senhor não tem conhecimento do termo de compromisso nem do projeto desenvolvido da gestão da OCIP? Não. O senhor é o responsável pelo acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços prestados pela OCIP? Diretamente. O senhor poderia dizer quem é o responsável? Pela fiscalização do serviço deles? Sim. E deu o contrato, deve ter uma cláusula lá, deve estar falando. O senhor não conhece também o contrato? Não. Parte de contrato, tem um departamento lá que cuida dessa parte. Qual que é o departamento que tem o conhecimento desse contrato? Não sei. Secretário, eu gostaria de entender, o senhor está interinamente como secretário desde janeiro, Final de janeiro. e de agosto até janeiro o senhor esteve apenas como diretor. Todo o serviço médico, ou boa parte dele, é desempenhado pela OCIP. A parte, nós temos funcionários concursados também. Quantos médicos aproximadamente a OCIP tem? Olha, eu tem, não sei exatamente o número de médicos que trabalham, tem bastante, mas eu tenho anotado, isso eu tenho anotado, mas assim de mente eu não sei.
senhor tem acesso a prestações de contas feitas pela OCIP? Vereador, no requerimento que eu recebi estava falando sobre o caso da enfermeira, aí nós já estamos passando por outro assunto, vai se alongando. É que Eu acho que isso aí não tem nada a ver com o caso da enfermeira. eu lhe afirmo que tem, porque a enfermeira ela era contratada pela empresa. Então, E nós só pode direto para eu concluir, como a empresa é a contratante, nós precisamos entender a relação dessa empresa, dessa OCIP com o município, e por isso que nós estamos fazendo. E quem determina o que é pertinente ou não somos nós, de acordo com aquilo que nós queremos atingir como objetivo. Perfeitamente. O senhor pode não responder as questões, mas nós iremos questioná-lo. Tá bom, então. Vou repetir a pergunta para o senhor. Se o senhor tem acesso às prestações de contas da OCIP? Não tem nada a dizer sobre isso, não. O senhor faz relatórios dos serviços prestados pela OCIP? Não tem nada a dizer sobre isso. Ele chega na parte do direito. O senhor considera os serviços prestados pela OCIP como satisfatórios? O senhor acompanha os serviços dos profissionais pertencentes ao quadro da OCIP no desempenho das suas funções na unidade mista de saúde? Eu não tenho certeza dessas perguntas, tem a ver com o caso da Tatiana. Não tem nada a dizer sobre isso. Qual é o posicionamento dentro do organograma da gestão da saúde do município? Qual é o posicionamento da OCIP e a quem ela se reporta na Secretaria de Saúde? Não tem nada a dizer sobre isso. Em que data o senhor teve conhecimento dos fatos relatados e vindos a público através da enfermeira Tatiana Costa Correia, ocorrido no dia 8 de março de 2014? Em que data eu tive conhecimento que é? Do fato ocorrido da demissão da enfermeira Tatiana Costa Correia e de um possível desentendimento que possa ter ocorrido com ela na unidade mista de saúde, no dia 8 de março. Rede social. O senhor procurou apurar o acontecido? Tomou alguma providência? Não tomei providência, não. A empresa que contratou tomou a providência dela. O senhor chegou a ser procurado no dia 8 de março, via telefone, sobre um possível incidente ocorrido na unidade mista de saúde? O dia que eu ligou o caso, O dia que ocorreu o fato. não estava em casa nesse dia, meu celular estava em casa. Não atendi nenhuma ligação do correlato. O senhor veio à imprensa depois do fato ocorrido e o senhor pediu que o irmão do prefeito fizesse uma retratação.
Na opinião do senhor, houve influência do prefeito ou do irmão do prefeito na demissão da Tatiane Costa Correia? Não. O senhor poderia nos dizer então por que o senhor veio à imprensa e afirmou que o irmão do prefeito deveria se pronunciar? Repete. Repete, por favor. O senhor poderia nos esclarecer por que o senhor pediu para o irmão do prefeito se pronunciar a respeito da demissão ocorrida da Tatiane Costa Correia? O senhor teve acesso a um áudio no qual supostamente o senhor estaria juntamente com a enfermeira Neia, a enfermeira Tatiane, o senhor Sérgio, no momento em que a Tatiane teria sido demitida? O senhor teve acesso a esse áudio? O senhor confirma que esteve presente a essa reunião? Se é o que ocorreu na rede social, uma vez eu ouvi isso. O senhor confirma que esteve presente a essa reunião? Na grava do áudio, eu estava lá assim. Não devia estar, mas estava. O senhor questionou e tentou reverter a demissão da enfermeira Tatiane Costa Correia? Não fiz nada. Não tinha o que fazer. A empresa tinha que tomar uma decisão já. O senhor acompanhava o trabalho da profissional Tatiane Costa Correia? O senhor acompanhava o trabalho da Tatiane Costa Correia? Ela trabalhava na parte noturna e não acompanhava, não. Ela, como funcionária da empresa, tinha os responsáveis com certeza a fazer isso. O senhor questionou o motivo da demissão da enfermeira Tatiane, tendo em vista a repercussão do caso e o envolvimento do senhor? O senhor chegou em algum momento a questionar a empresa, os motivos pelos quais foram levados a demiti-la? Não questionei. Funcionária da empresa, não. O senhor já teve em algum momento da sua gestão reclamações que desabonassem o trabalho da enfermeira Tatiane e que justificassem a demissão, não é mesmo? Tem que apurar isso pela empresa. Pela empresa eu nunca recebi nenhuma reclamação dela. Quanto gestor da Secretaria de Saúde, o senhor nunca recebeu nenhuma informação que desabonasse a conduta profissional da enfermeira Tatiane? Não. Como enfermeira, não. A funcionária Tatiane é uma pessoa que é uma pessoa bem emotiva, né? Uma pessoa simples, é uma pessoa bem emotiva. Alguém
que nos procurasse para falar alguma coisa é sobre a abordagem dela às pessoas, mas assim, as pessoas ligadas à empresa, ligadas com uma enfermeira, conversavam com ela no primeiro emprego dela, né? Então, acredito que ela tinha que controlar as emoções ao abordar algumas pessoas, não sempre, mas a gente sabe que alguém reclamava de certa forma de algum tipo de hostilidade. O senhor tem relatos dessas reclamações? O senhor apurou as reclamações? Sim. O senhor, retornando à questão a respeito dos relatos que o senhor tem, o senhor apurou essas reclamações? Tomou alguma providência? Vereador, o seguinte, a gente como secretário, quando alguém sente que foi abordado de forma hostil, nos procura e direciona a pessoa, tá? Então, assim, a gente conversa, se ela teve um momento assim, tem reclamação, a gente conversou assim. Se não, secretário, eu gostaria que o senhor fosse mais objetivo para que a gente possa não ficar com as coisas subentendidas. Se houve os relatos e se o senhor tomou como secretário, o senhor é o secretário de saúde, né? Então, o senhor, como secretário de saúde, o senhor é o responsável por essas questões, né? Independente de ter um OCIP prestando serviços lá ou não. A pergunta que eu fiz ao senhor é se o senhor, com esses relatos que o senhor teve, se o senhor fez registros e se o senhor apurou e quais foram as providências que o senhor tomou diante dessas reclamações. Na parte da recepção, ela me dava mais ao público, né? Com agendamento e nós temos alguns fatos apurados sim de hostilidade. Quais as providências que o senhor tomou enquanto secretário de saúde? Conversei com ela, mas assim, algo que pudesse mais orientar ela, né, a não prejudicar ela, a expor a imagem dela. É mais uma advertência verbal mesmo. Isso enquanto recepcionista. Enquanto enfermeira, Cabe a empresa. o senhor, enquanto secretário, não acompanha o trabalho da empresa? Nesse acompanhamento, o senhor tem algum relato sobre a enfermeira Tatiane? Trabalhava a recepção durante o dia, eu acompanhava, que ela ficava no agendamento, a recepção do agendamento. À noite, ela era empregada da empresa e eu não tinha esse acompanhamento. Se a empresa recebeu alguma reclamação, creio eu, verbalmente, ou da forma que eles procederam para adverti-la que fizeram. Como recepcionista concursada, na minha presença, lá, se alguém reclamasse, eu advertia verbalmente. Mas a minha questão é o senhor enquanto secretário. Mesmo o senhor não cumprindo o período noturno, o senhor, acredito eu, que responda
né? E também acompanhe se houver ocorrências nesse período. E a minha pergunta é se o senhor, quando secretário, tem relato de alguma ocorrência que desabonasse a conduta da enfermeira Tatiane. Não me lembro agora. Sei que tem, mas não me lembro de nenhum caso. Senhor secretário, Rodrigo, o senhor pode me dizer se sim ou se não? O senhor confirma que o senhor estava presente no momento da demissão da enfermeira? Da demissão? Que demissão? No momento que a enfermeira estava sendo convocada, segundo o áudio que veiculou nas redes sociais. O senhor confirma a sua presença naquele áudio? No áudio eu estava. O senhor confirma a veracidade dos áudios, do áudio publicado nas redes sociais e pelo Agora é Sério? Então, eu estava lá presente sim, e quando eu ouvi a primeira vez e única vez, eu já percebi que aquele áudio foi distorcido, foi cortado, foi adulterado. Ok. Quantas pessoas estavam presentes naquele momento, secretário? Pessoas. 4 pessoas? Você poderia Acho. escrever o nome das pessoas envolvidas? Sim ou não? Todo mundo já sabe, então não falar. Não quer falar o nome das pessoas? Segundo o relato da senhora Tatiane Costa, o motivo da sua demissão teria sido por ela não atender um pedido de exclusividade no quarto do irmão do prefeito, do pai do prefeito, que acompanhava o seu pai. O senhor confirma esse fato, sim ou não? Não estava presente. Em relação ao áudio, quando ela questiona no áudio, o senhor tem conhecimento do áudio? Eu ouvi só uma vez. Então o senhor confirma que o senhor não estava presente, então, ou não confirma o áudio? O senhor me ouviu lá? Eu estava lá. Vou repetir a pergunta. Segundo relatos da senhora Tatiane, o motivo da sua demissão teria sido por ela não atender a um pedido de exclusividade relativo a um quarto onde se encontrava o pai do prefeito, pelo seu irmão do prefeito. O senhor confirma isso no dia da reunião onde estava o senhor e mais 3 pessoas? Não, nada não. É mesmo quem pode responder pela demissão da empresa. Estava numa hora e no local errado. Não é isso, não tinha nada a ver com aquilo. Não tenho nada. O senhor, como profissional formado, cidadão de bem, o senhor tem alguma posição em relação ao fato da empresa terceirizada ter demitido a funcionária? Alguma confirmação pessoal do que o senhor acha sobre isso? Uma opinião pessoal.
Doutor, só por questão de ordem, pode orientar o secretário. O senhor, enquanto secretário de saúde, como profissional formado, o que, após 31 dias ou 30 dias, o que o senhor achou da postura da OCIP em relação ao caso da senhora Tatiane Correia? Não vou fazer juízo de valor algum sobre isso. É uma opinião pessoal. O senhor conhece o senhor Rubens da OCIP? O senhor tem... com que frequência o senhor se reúne com o Dr. Rubens? Alguma. O senhor poderia estimar com que frequência? Semanal, mensal? Frequência alguma. Não tenho contato com o senhor. O senhor não tem contato com o Dr. Rubens? Não. Poucas vezes que ele aparece no hospital, não estendo o assunto. A menos que tenha as pessoas que respondem por ele, com certeza o diálogo deles funciona. O contato dele. Nos causa estranheza porque o Dr. Rubens esteve aqui e afirmou que está semanalmente em nosso hospital. Mas não na minha secretaria, ele estava na sala dele. E o senhor, como secretário, não acompanha o responsável da empresa? Tem que me dar a produção. O que ele vai fazer lá para cobrar funcionário que ele contrata, não tem nada a ver com isso. É o senhor, então, que acompanha a produção da empresa, da OCIP? De certa forma. Qual seria a outra pessoa? O responsável dele. Tem que perguntar isso para ele, cara. Ele é o dono. Não, eu tenho que perguntar para o senhor, porque é o senhor que tem que estar aqui respondendo para mim. Logicamente. Porque nos causa muita estranheza um secretário de saúde que desconhece o contrato da prestadora de serviço, que desconhece o termo, né, de compromisso dessa OCIP com o município, que não fiscaliza os serviços prestados por essa OCIP no município, que diz não ter nenhum contato com o assessor médico dessa empresa. Então nos causa muita estranheza a sua postura enquanto profissional responsável pelo atendimento médico da Secretaria Municipal de Saúde. E é por isso que essas questões estão sendo direcionadas ao senhor. E o senhor, com o respeito que deveria ter pelo cargo que exerce, a população de Juquitiba deveria responder essas questões aqui. Vamos lá, vereador. Vamos dizer assim, então, questão de horário. Talvez quando ele chegue lá, nosso contato seja pouco, porque nós temos várias tarefas ou às vezes ele chega e eu não estou. O senhor, ainda em entrevista ao jornal Agora é Sério, o senhor deixou subentendido, e gostaria que o senhor esclarecesse, que vereador nenhum poderia questionar a respeito de privilégios. Minha questão, para que possamos esclarecer isso, existem vereadores que têm privilégios na Secretaria de Saúde, e quais são esses vereadores? E quais são esses privilégios? Isso tem alguma coisa a ver com a demissão da Tati? Sim, estamos apurando uma denúncia em que a senhora Tatiane Costa Correia afirma um documento reconhecido com fé pública que ela foi demitida porque negou privilégios ao pai do prefeito. E o senhor, em resposta à imprensa sobre esse assunto, o senhor deixou subentendido que os vereadores não poderiam falar sobre o assunto porque também teriam privilégio. Então eu repito a pergunta ao senhor:
os vereadores têm privilégios na Secretaria Municipal de Saúde? Quais são esses privilégios e quais são esses vereadores que têm privilégio? O senhor ouviu dizer isso? Eu ouvi. O senhor afirma, por escrito, em áudio, que eu disse vereador tem privilégio no hospital? Eu estou dizendo que o senhor deixou subentendido. Eu gostaria que o senhor respondesse aquilo que eu perguntei. Subentendido. Quais são os vereadores que têm privilégio? Quais são os privilégios que o senhor deu os nomes dos vereadores? O senhor entendeu isso? Se o senhor entendeu isso, não quis dizer isso. Mas o senhor entendeu, eu não posso fazer nada. Eu não quis dizer isso. Ok. Agora eu vou formular uma pergunta ao senhor. Os vereadores de Juquitiba têm privilégio no hospital municipal? Não. Não. Nenhum vereador tem privilégio no hospital de Juquitiba? Tem. O senhor acaba de confirmar que ouviu o áudio relatado e publicado pelo Agora é Sério uma vez. Gostaria que o senhor confirmasse se o que a enfermeira técnica responsável disse a Tatiane Correia é verídico, sim ou não? E o que ela disse? O senhor acabou de nos relatar que ouviu o áudio uma vez só, que foi publicado nas redes sociais através do Agora é Sério. E a minha pergunta é a seguinte: o senhor confirma a veracidade do que a enfermeira técnica disse à senhora Tatiane, sim ou não? Confirmo, não. Não, senhor. E para finalizar a minha pergunta, então o senhor não confirma, né? Não. Para finalizar, segundo o áudio, o senhor diz: o prefeito manda na cidade. É o senhor que fala, sim ou não? O senhor viu, entendeu que fui eu. Vou repetir a pergunta. Segundo o áudio, o senhor diz: o prefeito manda na cidade. Sim ou não? Na verdade, o senhor nem lembra mais o que eu falei naquele negócio lá. Mas essa frase eu disse sim. Como poderia ter dito outras? A enfermeira Tatiana, na denúncia apresentada dessa casa, ela relata que foi demitida porque o paciente, pai do prefeito, estava num quarto onde ela colocou um outro paciente que estava à espera do exame de enzimas. E que depois disso ela teria sido abordada pelo irmão do prefeito solicitando a exclusividade no quarto. Ela então relatou que as normas do SUS não permitem esse tipo de exclusividade e que naquele momento o quarto mais apropriado seria aquele. Posteriormente ela foi, segundo o relato dela, no dia 10 ela foi chamada a uma sala na qual o senhor estava presente e no momento então que ela foi demitida e esse áudio veio a público. Ela então, na conversa em que o senhor usou essa frase, ela disse que aceitaria a demissão dela se fosse por um motivo profissional e não por ela ter negado um privilégio. E aí nesse contexto o senhor utilizou
essa frase que o senhor acabou de afirmar, que realmente é do senhor. A minha pergunta: o senhor acredita que houve interferência do prefeito na demissão da enfermeira Tatiane e o senhor considera isso natural? Eu não vi a demissão. Quem me demitiu foi a empresa, que eu disse, eu assumo. Quem falou fui eu, ninguém mandou eu falar. E o que eu penso sobre isso, opinião minha. A pergunta que eu fiz ao senhor: o senhor acredita que houve interferência do prefeito na demissão da enfermeira Tatiane? Não, senhor. Quem demitiu foi a empresa. Sem a interferência do prefeito ou com a interferência do prefeito? Nada a dizer. Quem mandou embora foi a empresa. Motivada pelo prefeito ou delegado? Empresa. A empresa recebe ordens do senhor? Ordens de mim? Essa pergunta. Sim. Como gestor, sim. O senhor vinculou um outro áudio que também tem relação com a demissão da enfermeira Tatiane, aonde supostamente o prefeito afirma que com uma ligação ele demite as pessoas contratadas pela Alcip e pela empresa. Inclusive relatando um fato ocorrido de uma suposta funcionária que teria reclamado dos problemas do hospital e que era do quadro da Alcip e teria sido mandada embora com uma ligação do prefeito. O senhor acompanhou, o senhor tem relatos de pessoas que foram demitidas pela ligação do prefeito para a empresa da Alcip? Não ouvi esse áudio. Eu não. Quem contrata a empresa, quem manda embora a empresa. Não ouvi, não. Senhor Rodrigo, como gestor da pasta e conhecimento da sua atribuição, a última pergunta, pelo menos da minha parte, em relação à ficha de atendimento do hospital, tanto do senhor prefeito, como o do senhor que estava, segundo a enfermeira, para ocupar o mesmo leito. Enquanto a ficha de atendimento é como se fosse um boletim, uma ocorrência que abre ali. Essas fichas de atendimento, existem 3 ou 4 passagens profissionais diversificadas ali. A recepção, o profissional médico, o profissional de enfermagem e talvez o profissional do raio-x. A minha pergunta vai: o senhor conhece ou teve acesso a essa FA do paciente que pleiteava o leito onde se encontrava o pai do prefeito? Sim ou não? O rapaz lá da. Sim, eu tive acesso à ficha deles.
confirma, então queria aguardar enzimas, resultado, segundo a FA. Esse procedimento aí é só tinha a ficha aqui, só. Não me lembro de ter visto nada do procedimento médico, enfermagem. Ok. Peço à assessoria da casa, se possível, a disponibilização dessa FA, se é possível, se for possível, senhor Rodrigo, encaminhar, se for possível, se tiver dentro da legalidade, até por uma questão de exposição, mas pelo menos os contatos desse paciente, eu acho que seria interessante ouvir também. Se o senhor pode estar encaminhando para a casa, ou se a casa tem alguma formalidade legal para isso. O senhor pode encaminhar um requerimento para dentro da legalidade, a gente vai encaminhar vocês. Ok, obrigado. Então para constar em ato, estou requerendo, neste momento, a FA, após a conclusão, o senhor vai estar assinando o relatório, nós também, a FA do paciente supostamente envolvido neste caso, por uma questão de apuração e de ouvir todos os lados. O documento tem que ser requerido ao prefeito, não o presidente diretamente do secretário de poder. E até mesmo que toda e qualquer ficha que sai de lá seja só com a ordem judicial. Não, tudo bem. Não. Vai constar que ele requisitou. Doutor, Não. eu estou requerendo. Aí, vocês respondem da melhor forma dentro da legalidade, conforme o secretário disse. Então, nós agradecemos aqui ao secretário jurídico da Prefeitura, presente. Antes de finalizar, uma questão de justiça, o senhor tem algo a acrescentar para contribuir com a apuração desses fatos? Sim ou não? Ou se está encerrado da sua parte? Obrigado, secretário. Obrigado a todos. Então, será confeccionada aqui essa ata, onde todos aqui participaram deverão assinar.